Como descobrir o propósito de vida? Segundo a Bíblia, a busca pelo propósito de vida é uma das jornadas mais profundas e desafiadoras que uma pessoa pode enfrentar. Em um mundo repleto de distrações, pressões sociais e expectativas externas, muitas pessoas se sentem perdidas, vivendo no piloto automático, sem uma direção clara. No entanto, a Bíblia oferece princípios claros e poderosos para quem deseja compreender o verdadeiro sentido da vida. A perspectiva bíblica sobre propósito não está apenas ligada a realizações pessoais ou profissionais, mas a viver de forma que glorifique a Deus e reflita seu amor e verdade no mundo. Em Efésios 2:10, lemos: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Esse versículo revela que cada pessoa é criada com um propósito: realizar boas obras que já foram preparadas por Deus. Nosso verdadeiro propósito, portanto, é viver de forma alinhada com a vontade divina. Jeremias 29:11 é um dos versículos mais citados quando se fala em propósito. "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esse versículo mostra que Deus não apenas criou o ser humano, mas o fez com um plano em mente. Ele tem intenções boas e esperançosas para cada um de nós. Descobrir esse propósito exige relacionamento com Ele, tempo de oração, leitura da palavra e sensibilidade ao agir do Espírito Santo. A Bíblia mostra que o propósito pode ser entendido em diferentes níveis. Todo cristão é chamado a amar a Deus e ao próximo, a viver em santidade e a anunciar o Evangelho. Esse é o propósito básico e comum a todos os filhos de Deus. Há um chamado único que Deus tem para cada pessoa. Pode ser um ministério, uma missão, uma vocação ou mesmo uma função dentro da sociedade onde você brilha com a luz de Cristo. Davi, por exemplo, foi chamado para ser rei e salmista. Paulo, para ser apóstolo aos gentios. Deus também pode dar propósitos específicos para tempos determinados. Pode ser que em uma estação da vida você seja chamado para cuidar de alguém, mudar de cidade, servir em uma nova área. Esses propósitos não substituem o geral nem o específico, mas são parte do plano maior. A chave para descobrir o propósito está em conhecer o Criador. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais clara se torna a direção da sua vida. Jesus disse em João 15:5: "Sem mim nada podereis fazer." A intimidade com Deus traz clareza. A Bíblia é viva e eficaz. E muitas vezes Deus revela nosso chamado através de versículos que saltam aos nossos olhos ou histórias que se conectam com o que estamos vivendo. Aquilo que você faz bem naturalmente, suas habilidades, talentos, paixões e sensibilidades podem ser pistas do seu chamado. Líderes espirituais maduros, mentores e amigos de fé também podem ajudar a confirmar e direcionar o seu entendimento. Deus frequentemente usa pessoas para nos guiar. Muitos descobrem seu chamado simplesmente servindo. À medida que você se entrega, Deus vai revelando mais do seu propósito. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que descobriram e viveram seu propósito. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, mesmo se sentindo incapaz. Ester foi colocada no palácio para um tempo específico, salvando seu povo com coragem. José, traído pelos irmãos e passando por muitas dificuldades, entendeu que tudo fazia parte de um plano para salvar muitos. Paulo, de perseguidor a apóstolo, viveu com intensidade e clareza seu chamado, enfrentando prisões e perseguições. Mas a descoberta do propósito também pode ser desafiadora. Muitos deixam de seguir seu chamado por medo de errar,
de não ser suficiente ou de fracassar. A comparação com o chamado do outro pode gerar frustração. Deus te criou com uma missão única. O pecado não confessado pode obscurecer nossa visão espiritual. A confissão e o arrependimento são caminhos de realinhamento. Descobrir e viver o propósito é uma jornada, não um evento. Deus trabalha em nós com paciência e amor. Filipenses 1:6 declara: Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Confie em Deus, mesmo quando você ainda não entende tudo. Caminhe em fé. Quando você entende o seu propósito, sua vida ganha sentido. Você não vive mais no automático. Cada dia, cada escolha, cada desafio passa a ter um valor eterno. Você entende que está aqui por uma razão maior, e isso muda a forma como você se relaciona, trabalha, sonha e serve. Deus te criou com um propósito. Você não é um acaso, não está perdido, não foi esquecido. Existe um caminho, uma missão e uma vida cheia de sentido esperando por você. Comece hoje com um coração sincero e disposto. Busque a Deus, entregue-se a Ele e descubra a alegria de viver conforme o plano divino para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Salmo 37:5. Não esquece de curtir e compartilhar essa mensagem com quem você ama.